Minha mãe expulsou minha namorada grávida de casa no meio da noite, porque sonhou que ela estava me traindo com meu irmão, e ainda trancou todas as portas, alegando que seus sonhos eram visões do futuro, e ainda tentou forçá-la a fazer um teste de paternidade. Então cortei contato de vez com ela e com metade da família, que ficaram do seu lado. Mas agora, 4 anos depois, ela exige conhecer o neto que nunca viu. Minha namorada Ashley estava com 7 meses de gravidez do nosso filho. A gente morava temporariamente na casa da minha mãe, porque estávamos juntando dinheiro para alugar um apartamento antes do bebê nascer. Maior erro da minha vida. Minha mãe sempre foi uma pessoa difícil. Ela tem essa mania de dizer que tem visões do futuro através dos sonhos dela. Quando eu era criança, ela acordava no meio da noite dizendo que tinha sonhado que meu pai ia bater o carro e proibia ele de sair de casa. Meu pai sempre obedecia porque era mais fácil do que lidar com as crises de raiva dela. Ela já previu traições imaginárias, situações trágicas que nunca aconteceram, e uma vez até jurou que meu irmão mais novo ia se afogar na piscina do vizinho, então ela encheu a piscina dos caras com terra enquanto eles estavam viajando. Os vizinhos nunca mais falaram com a gente. Quando apresentei Ashley para minha família, as coisas pareciam estar indo bem no começo. Minha mãe foi educada, fez perguntas normais, e até ofereceu para ajudar a gente quando soube da gravidez. Ela disse que poderíamos ficar no quarto de hóspedes, até conseguirmos nos estabilizar financeiramente. Eu achei que finalmente minha mãe estava amadurecendo, que ela ia ser uma avó incrível. Que idiota eu fui. Os primeiros 2 meses morando lá foram tranquilos. Minha mãe cozinhava pra gente, Ashley ajudava nas tarefas da casa mesmo grávida, e tudo parecia estar funcionando. Mas então começaram os comentários estranhos. Minha mãe perguntava se Ashley tinha certeza absoluta que o bebê era meu. Dizia que tinha um pressentimento ruim sobre a gravidez. Começou a observar Ashley de um jeito esquisito, tipo, ficava parada na porta do quarto olhando para ela. Uma vez entrou no nosso quarto às 2 da manhã, só pra verificar se a gente estava dormindo junto. Eu deveria ter saído de lá naquela hora. Meu irmão mais velho morava a 3 quarteirões de distância. Ele ia na casa da minha mãe quase todo dia porque trabalhava perto e almoçava lá. Ele sempre foi legal comigo, nunca tivemos problemas sérios além das brigas normais de irmãos. Ele era simpático com Ashley, conversava com ela sobre a gravidez, e até ofereceu algumas roupas de bebê que tinham sobrado dos filhos dele. Nunca passou pela minha cabeça que minha mãe pudesse transformar isso em algo tão destrutivo. Foi numa terça-feira, 17 de março. Eu lembro da data porque era 2 dias antes do aniversário da Ashley. Tínhamos planejado um jantar pequeno só nós dois. Eu tinha conseguido algumas horas extras no trabalho e ia usar o dinheiro para levar ela num restaurante italiano que ela adorava. A gente foi dormir cedo porque Ashley estava cansada, a barriga já estava bem grande e ela tinha dificuldade para encontrar uma posição confortável para dormir. Às 3h15 da manhã, acordei com batidas violentas na porta do quarto. Minha mãe estava gritando do outro lado, dizendo para abrirmos imediatamente. Quando abri a porta, ela estava de roupão, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados. Ela empurrou a porta e acendeu a luz, apontando o dedo para Ashley que estava sentada na cama, confusa e assustada. Minha mãe começou a berrar que tinha tido uma visão, que Ashley estava me traindo com meu irmão, que o bebê não era meu, e que ela tinha visto tudo claramente no sonho dela. Tentei acalmar minha mãe. Disse que era só um pesadelo, que não fazia nenhum sentido. Ashley estava chorando, segurando a barriga, pedindo para minha mãe parar. Mas minha mãe não parava. Ela disse que seus sonhos nunca mentiam, que ela tinha o dom de ver a verdade, e que não ia permitir que essa mentira continuasse debaixo do teto dela. Ela exigiu que Ashley confessasse na hora. Quando Ashley disse que não tinha nada para confessar, minha mãe simplesmente surtou. Ela saiu do quarto e voltou com 2 malas que tinha enchido com as roupas de Ashley. Jogou tudo no corredor e disse que Ashley tinha 15 minutos para sair da casa dela. Eu disse que se Ashley saísse, eu ia junto. Minha mãe riu na minha cara e disse que eu era patético, que estava sendo manipulado e que ela estava tentando me salvar de uma vida de mentiras. Meu pai apareceu no corredor, mas só ficou ali parado, sem coragem de contrariar minha mãe. Comecei a pegar nossas coisas enquanto Ashley se vestia. Ela estava tremendo, passando mal, e eu estava com medo de todo aquele estresse fazer mal para o bebê. Minha mãe trancou todas as portas da casa por dentro e ficou com as chaves. Disse que não íamos sair até Ashley fazer um teste de paternidade ali mesmo, naquela hora. Eu não sei de onde ela tirou, mas ela tinha comprado um daqueles kits de teste de DNA e queria que a gente fizesse tudo ali, às 3h30 da manhã, com uma grávida de 7 meses em pânico. Nesse momento meu irmão chegou. Minha mãe tinha ligado para ele gritando sobre a visão. Ele entrou pela porta dos fundos que ainda estava aberta e encontrou aquele caos. Quando entendeu o que estava acontecendo, ele ficou branco. Tentou explicar para minha mãe que nunca tinha acontecido nada, que ela estava louca, que isso era um absurdo. Minha mãe virou para ele e disse que homens sempre protegem uns aos outros, que ela conhecia a verdade e que ele deveria ter vergonha na cara. Minha irmã mais nova, que tinha 19 anos, desceu as escadas e começou a gritar com minha mãe, dizendo que ela estava fora de controle.
Meu outro irmão, que tinha 23, ficou do lado da minha mãe. Ele sempre foi o favorito dela, e começou a dizer que mãe sentia essas coisas, que ela nunca errava nos pressentimentos dela, e que eu deveria pelo menos considerar fazer o teste para ter certeza. Não acreditei que ele estava falando aquilo. A situação virou um circo. Todo mundo gritando, Ashley chorando no canto da sala, segurando a barriga, e eu tentando encontrar uma maneira de sair daquela casa. Minha mãe se plantou na frente da porta principal e disse que ou fazíamos o teste, ou ela ia chamar a polícia e dizer que Ashley tinha roubado coisas da casa dela. Percebi que ela estava completamente fora de si, não tinha como raciocinar. Peguei Ashley pela mão e fomos até a porta dos fundos. Meu irmão mais velho nos ajudou a sair com as malas enquanto minha mãe gritava que estávamos todos conspirando contra ela. Saímos no meio da madrugada sem ter para onde ir. Liguei para meu melhor amigo, expliquei rapidamente a situação e ele disse para irmos para a casa dele. Chegamos lá às 4:30 da manhã. Ashley estava tendo contrações falsas por causa do estresse. Passamos o resto da noite no pronto-socorro para garantir que estava tudo bem com o bebê. Os médicos disseram que ela precisava evitar estresse, que grávidas de 7 meses não deveriam passar por esse tipo de trauma. Fiquei com tanto ódio da minha mãe naquele momento. Nos dias seguintes, metade da família ficou do lado da minha mãe. Minha tia, prima e avó paterna começaram a ligar dizendo que eu deveria respeitar minha mãe, que ela só estava preocupada e que fazer o teste não custava nada se eu não tinha nada a esconder. Bloqueei todos eles. Minha irmã mais nova foi a única que continuou falando comigo normalmente. Meu irmão mais velho estava arrasado porque a família toda estava implicando com ele também, tratando ele como se realmente tivesse acontecido alguma coisa. Ashley nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Ela desenvolveu ansiedade severa, tinha pesadelos constantes, e passou o resto da gravidez com medo de que minha família aparecesse do nada. A gente se mudou para um apartamento pequeno que conseguimos alugar com a ajuda de amigos. Cortei contato com minha mãe completamente. Não atendi ligações, bloqueei nas redes sociais, ignorei mensagens. Ela mandou cartas pedindo perdão, mas sempre terminava dizendo que seus sonhos eram reais e que eu ia entender isso um dia. Owen nasceu 2 semanas antes do previsto, em abril. Foi o dia mais feliz da minha vida, mas também foi amargo porque metade da minha família não estava lá. Minha mãe mandou uma mensagem através da minha irmã dizendo que queria conhecer o neto, mas que Ashley teria que pedir desculpas primeiro. Desculpas por quê? Por existir? Por estar grávida? Por não ser a traidora imaginária que minha mãe sonhou? Nem respondi. Edit 1. Muita gente nos comentários perguntando se fiz o teste de paternidade depois. Sim, fiz. Não porque duvidasse de Ashley, mas porque queria ter isso documentado caso minha mãe tentasse alguma coisa legal no futuro. Owen é meu filho, obviamente. Tenho o resultado guardado até hoje. Edit 2. Sobre meu pai. Ele pediu desculpas meses depois, mas continuou casado com minha mãe e nunca realmente ficou do meu lado quando importava. A gente tem um relacionamento superficial hoje. Edit 3. Ashley está em terapia desde que Owen nasceu. Ela melhorou muito, mas ainda tem crises de ansiedade quando falamos sobre aquela noite. Eu também faço terapia. Edit 4. Várias pessoas sugerindo ordem de restrição. Pensei nisso na época, mas minha mãe tecnicamente não fez ameaças diretas. Então o advogado disse que seria difícil conseguir. Ela só foi maluca e muito agressiva emocionalmente, o que infelizmente não é crime. Atualização 1. Os primeiros anos depois do nascimento de Owen foram ao mesmo tempo os melhores e mais difíceis da minha vida. Ashley e eu nos casamos quando Owen tinha 6 meses. Foi uma cerimônia pequena no quintal da casa dos pais dela, só com amigos próximos e a parte da minha família que ainda falava comigo. Minha irmã mais nova foi minha madrinha. Meu irmão mais velho não foi porque a esposa dele estava grávida e ele não queria causar mais drama familiar, mas mandou um presente e uma carta linda pedindo desculpas por não ter me defendido melhor naquela noite. Minha mãe descobriu do casamento através de fotos que minha irmã postou nas redes sociais. Ela apareceu na casa dos pais de Ashley no dia seguinte, sem avisar. Os sogros não deixaram ela entrar. Ela ficou gritando da calçada que tinha direito de ver o neto, que eu estava alienando ela da família, que Ashley tinha me virado contra ela. Os vizinhos quase chamaram a polícia. Meu sogro, que é um homem calmo e paciente, disse para ela que se aparecesse de novo, ele ia pedir uma ordem de restrição. Ela foi embora gritando que íamos nos arrepender. Durante os 2 anos seguintes, minha mãe tentou várias táticas para ter contato com Owen. Ela criou perfis falsos nas redes sociais para ver fotos dele. Mandava presentes através de parentes que ainda falavam comigo, sempre com cartões dizendo coisas como "da vovó que te ama mesmo sem te conhecer", ou "um dia você vai saber a verdade sobre sua família". Eu devolvia todos os presentes. Ela apareceu uma vez no mercado onde eu fazia compras regularmente. Não foi coincidência. Ela veio direto até mim e tentou pegar Owen do carrinho. Gritei com ela no meio do mercado, seguranças vieram, foi uma cena horrível. A parte mais dolorosa era ver minha família se despedaçar.
Meu irmão, que tinha ficado do lado da minha mãe, eventualmente percebeu que ela estava errada, mas o estrago já estava feito. A gente mal se falava. Minha prima parou de me convidar para reuniões familiares porque minha mãe sempre estava lá e ela não queria causar problemas. Minha avó partiu quando Owen tinha 1 ano e meio, e no funeral minha mãe fez uma cena dramática dizendo que a avó tinha partido de coração partido por não conhecer o bisneto. Saí do funeral antes do enterro. Ashley desenvolveu uma paranoia compreensível sobre deixar Owen com qualquer pessoa que não fôssemos nós ou os pais dela. Quando Owen começou a frequentar a creche aos 2 anos, ela ligava 3 vezes por dia para checar se estava tudo bem, se ninguém estranho tinha tentado buscá-lo. Colocamos senha na creche, avisamos sobre minha mãe e deixamos foto dela com os funcionários. Parecia exagero, mas depois do que tinha acontecido, não podíamos arriscar. O 3º ano foi mais tranquilo. Minha mãe aparentemente tinha desistido, ou pelo menos diminuído as tentativas de contato. Ela ainda mandava cartas ocasionalmente, mas eu nem abria mais. Apenas guardava tudo numa caixa caso precisasse para algo legal no futuro. A vida estava finalmente entrando nos eixos. Eu tinha conseguido uma promoção no trabalho, Ashley voltou a estudar online e Owen estava crescendo saudável e feliz, sem conhecer todo o drama que cercou seu nascimento. Foi quando eu realmente achei que tínhamos superado tudo que as coisas voltaram a desmoronar. Owen tinha acabado de fazer 4 anos. Foi um aniversário lindo, cheio de crianças da creche dele, com tema de super-heróis, exatamente como ele queria. 2 semanas depois, numa quinta-feira normal, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da creche. Meu coração parou. A diretora disse que uma mulher tinha aparecido tentando buscar Owen, dizendo que era a avó dele e que eu tinha autorizado. Ela tinha até trazido uma certidão de nascimento antiga minha para provar o parentesco. Saí correndo do trabalho. Quando cheguei na creche, minha mãe já tinha ido embora. Mas as funcionárias estavam abaladas. Ela tinha feito uma cena enorme quando não deixaram ela levar Owen, gritando que estavam levando o próprio neto dela, que ela tinha direitos. Owen tinha ouvido parte da gritaria e estava assustado, perguntando quem era aquela senhora brava. Tive que inventar que era uma pessoa confusa que tinha errado de criança. Meu filho de 4 anos não precisava carregar esse fardo. Naquela noite, minha mãe tocou a campainha da nossa casa. Eram 8h30 da noite. Owen já estava dormindo. Quando abri a porta e vi ela ali, senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Ela começou com um discurso ensaiado sobre como tinha refletido muito. Sobre como ela só queria conhecer o neto, que 4 anos era tempo demais, que família era importante. Disse que tinha ido em terapia, que estava mudada, que reconhecia que tinha exagerado naquela noite. Exagerado. Como se expulsar uma grávida no meio da madrugada, baseado num sonho maluco, fosse apenas um exagero. Disse para ela ir embora ou eu chamaria a polícia. Ashley estava atrás de mim, branca igual papel, tremendo. Minha mãe viu Ashley e seu rosto mudou completamente. Ela apontou o dedo e começou a dizer que Ashley tinha me manipulado, que tinha me virado contra a própria família, que ela nunca ia perdoar o que Ashley fez com nossa família. Eu perdi a paciência. Gritei com ela pela primeira vez na minha vida, disse tudo que estava entalado há 4 anos. Disse que ela era maluca, que tinha destruído nossa família sozinha, que nunca ia chegar perto do meu filho enquanto eu estivesse vivo. Ela ficou ali parada, com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez pareceu realmente processar o que tinha feito. Mas então ela recuperou a postura e disse que ia procurar seus direitos, que avós tinham direitos legais e que eu não podia impedi-la de conhecer Owen. Foi embora antes que eu pudesse responder. Ashley teve um ataque de pânico tão forte que tive que levá-la no pronto-socorro. Os médicos deram calmantes e recomendaram que ela aumentasse a frequência das sessões de terapia. No dia seguinte, procurei um advogado. Expliquei toda a situação, mostrei as cartas, contei sobre as tentativas de contato, a cena na creche. O advogado foi direto. Minha mãe tecnicamente poderia entrar com um pedido de direito de visitação de avós, mas considerando o histórico de comportamento instável, as chances dela ganhar eram pequenas. Mesmo assim, teríamos que passar por um processo, possivelmente com avaliação psicológica, testemunhas, todo um circo judicial. A ideia de ter que reviver tudo aquilo num tribunal me deixou doente. Minha irmã mais nova me ligou chorando naquela semana. Disse que minha mãe estava obcecada, que só falava em Owen, que tinha transformado o quarto de hóspedes num quarto de criança cheio de brinquedos e roupas para um neto que nunca visitava. Ela tinha fotos impressas do Owen que conseguiu da internet, espalhadas pela casa. Meu pai estava preocupado, mas não tinha coragem de contrariar ela. Minha irmã disse que nossa mãe estava pior do que nunca, que ela realmente acreditava que estava sendo injustiçada, que era a vítima de toda essa situação. As semanas seguintes foram um inferno de ansiedade. Eu esperava ser notificado de um processo a qualquer momento. Ashley mal dormia, tinha pesadelos com minha mãe levando Owen embora. A gente colocou câmeras de segurança na casa, trocou as fechaduras e eu passei a buscar Owen na creche pessoalmente todos os dias, sem exceção. Minha vida virou uma vigilância constante, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando minha mãe aparecer.
Mas o processo nunca veio. O que veio foi pior. Minha mãe começou uma campanha nas redes sociais. Ela criou posts públicos falando sobre alienação parental, sobre como filhos ingratos cortam contato com pais amorosos, sobre avós que sofrem sem conhecer os netos. Ela nunca mencionou nomes, mas qualquer pessoa que nos conhecesse sabia exatamente sobre o que ela estava falando. Parentes distantes começaram a me mandar mensagens dizendo que eu deveria perdoar, que ela estava sofrendo, que todo mundo merece uma segunda chance. O que essa gente não entendia era que não era sobre perdão, era sobre proteção. Minha mãe não tinha mudado. Ela só tinha aprendido a manipular melhor. Cada post dela nas redes sociais era calculado para fazer ela parecer a vítima, a avó amorosa sendo mantida longe do neto por um filho cruel. Ela omitia completamente o que tinha feito, o trauma que tinha causado, o motivo real de eu ter cortado o contato. Era uma narrativa completamente distorcida da realidade. Bloqueei mais parentes. Desativei meu perfil nas redes sociais. Ashley já tinha desativado o dela há anos. A gente vivia numa bolha cada vez menor de pessoas em quem podíamos confiar. Owen começou a fazer perguntas sobre por que ele só tinha uma avó, a mãe de Ashley, enquanto outras crianças tinham duas. Eu não sabia o que responder. Como você explica para uma criança de 4 anos que a outra avó é instável e potencialmente perigosa? Edit 1. Sobre direitos de avós. Pesquisei muito isso na época. No meu estado, avós podem pedir visitação, mas só em circunstâncias específicas, e o juiz considera muito o bem-estar da criança. O histórico de comportamento da minha mãe jogaria contra ela. Edit 2. Sim, tenho todas as mensagens, cartas e prints dos posts dela salvos. O advogado disse para documentar tudo. Tenho anos de evidências do comportamento dela. Edit 3. Meu pai é complicado. Ele sabe que minha mãe está errada, mas está preso num casamento de 30 anos com ela e não tem coragem de se posicionar. É triste, mas não posso forçá-lo a tomar meu lado. Edit 4. Várias pessoas dizendo que eu deveria ter feito BO de todas as vezes que ela apareceu. Em retrospecto, deveria mesmo. Na época, eu ainda tinha esperança que ela se tocasse e parasse sozinha. Atualização 2. A situação escalou de maneiras que eu nunca imaginei. 2 meses depois da tentativa de buscar Owen na creche, minha mãe organizou uma reunião familiar. Ela convidou todo mundo. Tios, tias, primos, até parentes distantes que eu mal conhecia. Minha irmã me contou depois que foi basicamente uma intervenção. Minha mãe chorou na frente de todos, dizendo que eu tinha tirado dela a chance de ser avó. Que ela nunca ia superar ter perdido os primeiros anos do neto, que não conseguia nem sair de casa de tanta depressão. Ela não mencionou nada sobre ter expulsado uma grávida de 7 meses no meio da madrugada, baseada num sonho louco. Metade da família saiu de lá, achando que eu era um monstro. Comecei a receber ligações de parentes que eu não via há anos, todos com o mesmo roteiro. Diziam que entendiam que eu estava bravo, mas que tanto tempo já tinha passado, que minha mãe estava sofrendo, que perdão era importante. Um tio que eu respeitava disse que eu estava sendo egoísta, que estava usando Owen como arma contra minha própria mãe. Desliguei na cara dele. O pior foi quando minha avó materna, que sempre foi neutra em tudo, me ligou pedindo para reconsiderar. Ela tinha 92 anos e disse que não queria partir vendo a família dividida assim. Ela implorou para eu pelo menos deixar minha mãe ver uma foto recente de Owen. Aquilo me partiu o coração porque eu amava minha avó. Mas eu sabia que uma foto levaria a pedidos de visita, que levaria a minha mãe tentando ter mais e mais contato. Expliquei para minha avó o melhor que pude, e ela disse que entendia, mas que torcia para eu mudar de ideia. Ashley estava no limite. Todo esse estresse estava afetando nossa família, nosso casamento, nossa paz. A gente brigava por coisas pequenas porque ambos estávamos constantemente em estado de alerta. Owen começou a notar a tensão em casa. Ele ficou mais grudento, não queria dormir sozinho, fazia xixi na cama mesmo já tendo desfraldado há meses. O terapeuta disse que crianças absorvem o estresse dos pais como esponjas. A gente estava inadvertidamente traumatizando nosso próprio filho por causa do trauma que minha mãe tinha causado. Era um ciclo vicioso. Decidi tentar uma última coisa antes de tomar medidas mais drásticas. Escrevi uma carta para minha mãe. Levei dias para escrever. Reescrevi várias vezes. Expliquei exatamente como aquela noite tinha nos afetado, como Ashley ainda tinha pesadelos, como eu tinha perdido a confiança nela completamente. Disse que se ela realmente queria conhecer Owen, ela precisaria primeiro reconhecer completamente o que fez de errado, sem justificativas ou desculpas. Precisaria fazer terapia de verdade por no mínimo 1 ano, com um profissional que pudesse confirmar progresso. E mesmo assim, qualquer contato com Owen seria supervisionado e nos nossos termos, não nos dela. Mandei a carta registrada. Levou 3 dias para ela responder. A resposta foi decepcionante, mas não surpreendente. Ela agradeceu pela carta, disse que entendia minha dor, mas então passou 3 páginas explicando que seus sonhos proféticos eram reais, que ela tinha outras visões que se confirmaram ao longo da vida dela.
e que mesmo que tivesse exagerado na reação, seus instintos sobre Ashley ainda a incomodavam. Disse que concordava com terapia, mas que eu também deveria fazer terapia para lidar com minha raiva e falta de perdão. Terminava dizendo que queria ver Owen no Natal, que já tinha comprado presentes e que esperava que eu fosse razoável. Rasguei a carta. Não ia ter Natal com ela. Não ia ter contato nenhum enquanto ela continuasse com essa narrativa maluca de que seus sonhos eram profecias. O que mais me deixou furioso foi que mesmo depois de tudo, ela ainda implicava que tinha razão sobre Ashley. Era como se os últimos 4 anos não tivessem ensinado nada para ela. Ela não tinha mudado absolutamente nada. O Natal foi triste. A gente passou com os pais de Ashley e foi bom, mas eu não conseguia parar de pensar em como minha família costumava comemorar junto. Owen ganhou presentes, brincou com os primos por parte de Ashley, mas ficou perguntando pelos meus irmãos. Eu não via meu irmão mais velho há meses. O outro, o que ficou do lado da minha mãe, eu não falava há anos. Minha família tinha implodido e não parecia ter conserto. No começo do ano, quando Owen ia fazer 5 anos, minha mãe tentou algo diferente. Ela ligou para a escola onde íamos matricular Owen, se apresentou como avó e pediu informações sobre a matrícula. A secretária, sem saber do drama todo, confirmou alguns detalhes antes de perceber que não deveria estar dando essas informações. Quando fui na escola para finalizar a matrícula, eles me contaram. Tive que explicar toda a situação de novo, colocar senha, deixar fotos, dar instruções estritas de nunca liberar informações sobre Owen para ela. Foi nesse momento que percebi que isso nunca ia acabar, a não ser que eu tomasse uma atitude definitiva. Voltei no advogado e pedi para enviar uma carta de cessação e desistência para minha mãe. Era basicamente um aviso legal de que qualquer contato não solicitado, qualquer tentativa de ver ou obter informações sobre Owen seria considerada perseguição e resultaria em ações legais. O advogado disse que não tinha força de ordem judicial, mas que às vezes assustava pessoas o suficiente para fazê-las parar. Minha mãe recebeu a carta e explodiu. Ela ligou para todos os parentes, chorando, dizendo que eu estava ameaçando ela com processos, que tinha chegado ao ponto de envolver advogados. Ela se pintou como perseguida, como se eu fosse o agressor na situação. Mais parentes me ligaram indignados. Uma prima disse que eu tinha ido longe demais, que minha mãe era só uma senhora que queria conhecer o neto. Tentei explicar, mas ninguém queria ouvir. Eles só viam uma avó chorando e um filho cruel mantendo o neto longe dela. Bloqueei mais números. Mudei meu número de telefone e só passei para pessoas essenciais. A gente considerou até se mudar de cidade. Mas Owen estava feliz na escola. Ashley tinha voltado a trabalhar meio período e eu não achava justo desarraigar toda a nossa vida por causa da insanidade da minha mãe. Mas a ideia estava sempre lá, no fundo da mente. Às vezes eu pensava que seria mais fácil simplesmente recomeçar em outro lugar, onde minha mãe não pudesse nos encontrar. A paz durou exatos 2 meses depois da carta do advogado. Num sábado de tarde, Ashley tinha levado Owen no parquinho perto de casa. Eu estava em casa organizando a garagem. Meu telefone tocou. Era Ashley, histérica, mal conseguindo falar. Só ouvi Owen chorando no fundo, e Ashley dizendo para eu ir ao parque imediatamente. Larguei tudo e corri as 3 quadras até lá. Quando cheguei, Ashley estava segurando Owen no colo, ambos chorando. Minha mãe estava do outro lado do parquinho, sendo contida por 2 pais que estavam lá com os filhos deles. Ashley me contou que Owen estava brincando no escorregador quando minha mãe apareceu do nada. Ela foi direto até ele, se abaixou e disse que era a vovó dele, que tinha trazido um presente. Owen ficou confuso e assustado porque não a conhecia. Minha mãe tentou pegar ele pela mão para levá-lo até o carro dela quando Ashley percebeu e correu. Ashley arrancou Owen da minha mãe, que começou a gritar que tinha direito de conhecer o neto, que estava apenas dando um presente para ele. Outros pais no parque viram a cena e intervieram quando minha mãe tentou puxar Owen de novo. Alguém já tinha chamado a polícia. Minha mãe viu a polícia chegando e foi embora correndo antes deles chegarem. Mas não antes de gritar para Owen que ela era a vovó dele e que nos amava, mesmo que os pais dele fossem cruéis. Owen estava traumatizado. Ele chorou o resto do dia, perguntando por que a senhora queria levar ele embora, porque ela disse que era vovó. Tive que explicar que sim, ela era tecnicamente minha mãe, mas que ela estava com problemas e que ele não precisava se preocupar porque a gente sempre ia proteger ele. Mas como você explica isso para uma criança de 4 anos sem assustá-la ainda mais? Fizemos boletim de ocorrência dessa vez. Dei todos os detalhes, mostrei o histórico de perseguição, as tentativas anteriores. Os policiais foram simpáticos, mas disseram que sem ameaças diretas ou violência física, era difícil fazer muito. Eles poderiam dar uma advertência para ela, mas isso era basicamente tudo. Pedi ordem de restrição ali mesmo. O processo foi iniciado, mas levaria algumas semanas para ter uma audiência. Naquela noite, meu irmão mais velho me ligou. Estava furioso com nossa mãe. Ele tinha ouvido sobre o incidente no parque através de parentes e foi na casa dela confrontá-la. Ela admitiu tudo, mas disse que estava desesperada, que só queria dar um abraço no neto.
Meu irmão disse a ela que o que ela fez poderia ser considerado tentativa de sequestro, que ela estava completamente fora de controle e que ele não ia mais defendê-la ou ter contato com ela até que ela buscasse ajuda psiquiátrica de verdade. Ele se desculpou comigo por ter demorado tanto para tomar uma posição. Minha irmã também ligou, chorando. Disse que não conseguia mais morar com minha mãe, que ela estava impossível, obcecada, e que a casa tinha virado um santuário perturbador para um neto que ela não conhecia. O quarto que ela tinha montado para Owen estava cheio de brinquedos ainda nas caixas, roupas organizadas por tamanho, uma cama pequena com lençóis de super-heróis. Minha irmã disse que nossa mãe ficava horas lá dentro, chorando, conversando sozinha como se Owen estivesse ali. Era perturbador e triste ao mesmo tempo. Meu pai finalmente tomou uma atitude. Ele levou minha mãe num psiquiatra. Ela foi diagnosticada com um transtorno delirante e ansiedade severa. Receitaram medicação e terapia intensiva. Meu pai me ligou para contar, e pela primeira vez em anos ouvi ele chorar. Ele pediu desculpas por não ter protegido Ashley naquela noite, por ter sido covarde todos esses anos. Disse que entendia se eu nunca perdoasse ele, mas que queria que eu soubesse que ele estava finalmente fazendo a coisa certa. A audiência para a ordem de restrição aconteceu 3 semanas depois. Minha mãe apareceu com um advogado. Ela estava medicada, calma, diferente. Seu advogado argumentou que ela tinha problemas de saúde mental não diagnosticados na época, que estava em tratamento agora e que a ordem de restrição era muito extrema. Meu advogado apresentou toda a documentação. As cartas, os prints, os boletins de ocorrência, depoimentos de testemunhas do parque. O juiz ouviu tudo e concedeu uma ordem de restrição temporária de 6 meses. Minha mãe não poderia chegar perto de mim. Ashley ou Owen não poderia ir nos lugares que frequentávamos e tinha que manter distância mínima de 100 metros. Se ela violasse, seria presa. O juiz disse que após os 6 meses, dependendo do comportamento dela e do progresso no tratamento, a ordem poderia ser revista. Minha mãe saiu do tribunal em silêncio, parecendo derrotada. Os meses seguintes foram os mais pacíficos que tivemos em anos. Minha mãe respeitou a ordem. Não tivemos nenhum contato, nenhuma tentativa. Minha irmã, que tinha se mudado para um apartamento próprio, me atualizava sobre ela. Disse que nossa mãe estava tomando os remédios, indo na terapia religiosamente e que parecia estar melhorando. Ela tinha desmantelado o quarto de Owen, doado os brinquedos e estava tentando focar em melhorar a si mesma. Parte de mim ficou aliviada. Outra parte ficou cética. Será que remédio e alguns meses de terapia realmente podiam consertar anos de comportamento obsessivo e delirante? Eu queria acreditar que sim, mas tinha medo de baixar a guarda e ela voltar a fazer loucuras. Ashley era ainda mais cética. Ela disse que nunca ia confiar na minha mãe. Não importava quanto ela mudasse ou quanto tempo passasse. Owen começou a se recuperar do trauma do parque. Ele parou de fazer xixi na cama, voltou a dormir sozinho, estava mais feliz. Ele nunca mais perguntou sobre a senhora do parque. Para ele, tinha sido só uma estranha assustadora, e ele tinha esquecido. Eu invejava essa capacidade das crianças de simplesmente seguir em frente. No 6º mês, houve outra audiência para decidir se renovavam ou revogavam a ordem de restrição. O psiquiatra da minha mãe deu um relatório positivo. Disse que ela tinha tido progresso significativo, que estava aderindo ao tratamento e que tinha desenvolvido insight sobre seus comportamentos anteriores. O advogado dela pediu para a ordem ser revogada, prometendo que ela manteria distância respeitosa e não tentaria contato forçado. Meu advogado argumentou para manter a ordem, citando o histórico extenso e o trauma causado à família. O juiz decidiu não renovar a ordem, mas deu um aviso severo para minha mãe. Disse que qualquer deslize, qualquer tentativa de contato não consensual, e ele emitiria uma ordem permanente sem hesitação. Minha mãe agradeceu, prometeu respeitar nossos limites e saiu. Fiquei com um nó no estômago. Sem a ordem de restrição, legalmente ela podia tentar contato de novo. Mas eu torcia para que o tratamento realmente tivesse funcionado, que ela tivesse entendido a gravidade do que fez. Voltamos à rotina de vigilância constante. Câmeras ligadas, escola avisada, sempre atentos. Mas meses se passaram e nada aconteceu. Minha mãe não apareceu, não ligou, não mandou cartas. Silêncio total. Foi quando eu realmente comecei a acreditar que talvez ela tivesse mudado que recebi a ligação que mudou tudo de novo. Edit 1. Sim, tentativa de pegar uma criança desconhecida no parque tecnicamente pode ser tentativa de sequestro. Mas é complicado quando é um parente biológico. A polícia disse que ela provavelmente alegaria que só queria conhecer o neto. Ainda assim, temos o BO registrado. Edit 2. Sobre o diagnóstico da minha mãe. Não vou especificar exatamente qual transtorno porque não sou médico e só sei o que meu pai me contou. Mas sim, estava relacionado a delírios e fixações. Edit 3. Muita gente perguntando se cogitei reconciliação quando ela começou o tratamento. Honestamente, pensei nisso. Mas o trauma que ela causou em Ashley era profundo demais. Não era só sobre mim perdoar, era sobre proteger minha esposa e filho.
Edit 4. O quarto que ela montou para Owen? Sim, era perturbador. Minha irmã me mostrou fotos antes dela desmontar tudo. Parecia quarto de uma criança real, não de um neto que ela nunca tinha visto. Foi triste e assustador ao mesmo tempo. Edit 5. Custos do advogado foram altos, sim. Gastei uns $5.000 entre consultas, documentação e as audiências. Mas valeu cada centavo pela nossa segurança e paz de espírito. Atualização 3. A ligação veio de um número desconhecido numa terça-feira à noite. Owen estava jantando, Ashley estava na cozinha e eu estava ajudando Owen com o dever de casa. Normalmente eu não atendo números desconhecidos, mas algo me fez atender dessa vez. Era uma enfermeira do hospital. Meu pai tinha sofrido um infarto massivo e estava na UTI. Minha mãe estava lá e tinha dado meu número como contato de emergência. Meu mundo parou. Meu pai tinha apenas 54 anos. Ele sempre foi saudável, nunca fumou, se exercitava regularmente. A enfermeira disse que os próximos dias seriam críticos. Desliguei o telefone tremendo. Ashley viu minha cara e imediatamente perguntou o que tinha acontecido. Quando contei, ela ficou pálida. Apesar de tudo, ela gostava do meu pai. Ele sempre tinha sido gentil com ela, mesmo sendo fraco demais para defendê-la da minha mãe. Fui ao hospital naquela mesma noite. Deixei Owen com os sogros e dirigi até lá com Ashley. Na sala de espera da UTI, vi metade da família que não via há anos. Meus irmãos estavam lá. Minha irmã correu e me abraçou, chorando. Meu irmão mais velho me cumprimentou com um abraço apertado. O outro, que tinha ficado do lado da minha mãe anos atrás, apenas acenou, claramente desconfortável. E então vi minha mãe. Ela estava sentada num canto, sozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, ficou paralisada. A gente se encarou por longos segundos. Ela parecia menor, mais velha, quebrada. Não era mais a mulher furiosa e delirante daquela noite há 4 anos. Era só uma mulher assustada que podia perder o marido. Por um momento, senti pena dela. Mas Ashley apertou minha mão e eu lembrei de tudo que ela tinha feito. Um médico saiu e deu as notícias. Meu pai tinha sofrido um infarto severo. Eles conseguiram estabilizar ele, mas os próximos 48 horas eram cruciais. Ele estava sedado, entubado, e ainda não sabiam se haveria dano cerebral ou cardíaco permanente. Podíamos entrar de 2 em 2 para vê-lo por alguns minutos. Minha mãe entrou primeiro com minha irmã. Quando foi minha vez, entrei com meu irmão mais velho. Ver meu pai naquele estado foi devastador. Ele sempre foi um homem forte, e vê-lo tão frágil, cheio de tubos e máquinas apitando, me destruiu. Segurei a mão dele e pedi para ele aguentar firme. Disse que eu precisava dele, que Owen precisava conhecer o avô de verdade. Chorei ali mesmo, sem conseguir controlar. Voltamos para a sala de espera, e minha mãe estava sentada no mesmo lugar. Ela olhou para mim e sussurrou: "Obrigada por vir." Não respondi, apenas acenei com a cabeça. Ashley estava tensa ao meu lado, claramente desconfortável de estar no mesmo ambiente que minha mãe. A gente ficou ali por horas. Alguns parentes tentaram fazer conversa, quebrar o clima estranho, mas não funcionou. O elefante na sala era impossível de ignorar. De madrugada, a maioria foi embora. Meu irmão mais velho convenceu Ashley a ir para casa descansar e ficar com Owen. Eu disse que ia passar a noite ali. Minha mãe também ficou. Eram 3 da manhã e estávamos só eu, ela e minha irmã na sala de espera. Minha irmã tinha cochilado numa cadeira. Foi quando minha mãe se aproximou de mim. Ela perguntou se podia conversar. Cada músculo do meu corpo gritou para dizer não, mas algo me fez concordar. A gente foi até o corredor vazio. Ela começou pedindo desculpas. Disse que tinha passado os últimos meses em terapia intensiva, que tinha entendido a gravidade do que fez, que sabia que tinha arruinado tudo. Ela não deu desculpas, não mencionou os sonhos proféticos, não tentou justificar nada. Apenas se desculpou, com lágrimas genuínas. Disse que entendia se eu nunca perdoasse, que não esperava ter relacionamento com Owen, mas que queria que eu soubesse que ela estava profundamente arrependida. Falou sobre como a terapia tinha mostrado que ela tinha problemas sérios de controle e ansiedade que nunca tratou, como projetou seus medos e inseguranças em Ashley, como usou os sonhos proféticos como desculpa para comportamentos prejudiciais. Foi a primeira vez em anos que ela pareceu lúcida, responsável, humana. Não disse que perdoava, não disse que estava tudo bem, mas disse que agradecia as desculpas e que reconhecia que ela estava tentando melhorar. Disse que não sabia se um dia conseguiríamos ter algum tipo de relacionamento, mas que naquele momento precisávamos focar no meu pai. Ela concordou, agradeceu por eu ter ouvido e voltou para a sala de espera. Meu pai sobreviveu os dias críticos. Depois de uma semana, tiraram a sedação. Ele acordou confuso, mas consciente. Não tinha tido dano cerebral, graças a Deus. O dano cardíaco era significativo, mas tratável. Ele ia precisar de cirurgia, reabilitação, mudanças de estilo de vida, mas ia viver. A família inteira chorou de alívio. Durante as semanas que meu pai ficou internado, acabei tendo contato regular com minha mãe. Era estranho.
tenso, mas necessário porque ambos queríamos estar ali para ele. A gente não conversava muito além do essencial, mas não tinha mais aquela hostilidade. Era mais uma trégua frágil baseada na circunstância. Meus irmãos notaram e comentaram que era progresso, mas eu deixei claro que não significava reconciliação. Quando meu pai teve alta, ele precisaria de cuidados constantes. Minha mãe, obviamente, ia cuidar dele, mas todos nós combinamos de ajudar. Meu irmão mais velho ia levar comida 3 vezes por semana. Minha irmã ia ajudar com remédios e consultas médicas. E eu... Bem, eu disse que ia visitar, mas mantendo limites claros. Ashley não estava confortável com isso, mas entendeu que meu pai precisava de apoio. A primeira vez que fui na casa dos meus pais depois de 4 anos foi surreal. Tudo parecia igual, mas diferente. Minha mãe tinha tirado todas as fotos de Owen que tinha pela casa. O quarto de hóspedes era só um quarto de hóspedes de novo. Ela estava visivelmente esforçando para respeitar limites. Não fazendo perguntas sobre Owen, não pedindo para vê-lo. Era como andar em ovos, ambos com medo de quebrar a paz frágil. Meu pai, quando ficou forte o suficiente para conversar direito, me pediu desculpas. Disse que tinha sido cobarde, que deveria ter protegido Ashley naquela noite, que se arrependia de todos esses anos perdidos com o neto. Pediu com lágrimas nos olhos para conhecer Owen antes que fosse tarde demais. Ele tinha tido um infarto aos 54 anos. A mortalidade tinha batido na porta dele e ele estava desesperado para consertar os erros. Conversei com Ashley sobre isso. Ela estava dividida. Por um lado, meu pai nunca tinha sido cruel com ela, só omisso. Por outro, ele tinha ficado do lado de quem foi cruel. Decidimos que permitiríamos visitas supervisionadas do meu pai, mas só ele. Minha mãe não estaria presente. Era o máximo que estávamos dispostos a dar no momento. A primeira vez que meu pai viu Owen foi emocionante e estranha. Owen tinha 5 anos e não fazia ideia de quem era aquele senhor. Meu pai chorou, tentando não parecer muito emocionado para não assustar Owen. Ele trouxe um presente, um caminhão de bombeiros que Owen adorou. Eles brincaram juntos enquanto eu e Ashley observávamos de perto. Foi bom ver meu pai interagir com o neto, mas também foi um lembrete doloroso de tudo que foi perdido. As visitas se tornaram regulares. Uma vez por semana meu pai vinha almoçar conosco. Ele e Owen desenvolveram um vínculo. Owen começou a chamá-lo de vovô. Ver isso aquecia meu coração, mas também trazia culpa. Meu pai estava feliz de uma maneira que eu não via há anos. E ao mesmo tempo minha mãe estava em casa, sozinha, excluída disso tudo. Minha irmã me disse que nossa mãe estava lutando. Ela ficava feliz quando meu pai voltava das visitas e contava sobre Owen, mas depois chorava sozinha no quarto. Ela nunca pedia para vê-lo, nunca violava os limites, mas o sofrimento era visível. Minha irmã achava que eu deveria considerar permitir algum contato, mesmo que mínimo. Eu disse que não estava pronto e não sabia se algum dia estaria. Mas então aconteceu algo que mudou minha perspectiva. Owen começou a fazer perguntas. Ele tinha 5 anos e meio e estava ficando mais curioso sobre a família. Perguntou por que o vovô sempre vinha sozinho, onde estava a vovó, porque ele não tinha outra avó além da mãe da mamãe. Eu não sabia o que responder sem mentir ou sem contar verdades muito pesadas para uma criança. Conversei com a terapeuta de Ashley e comigo. Ela disse algo que ficou na minha cabeça. Você tem todo o direito de proteger sua família, mas também precisa considerar se está protegendo seu filho ou projetando seu trauma nele. Sua mãe foi terrível com você e Ashley, mas Owen não carrega essa memória. Para ele, é apenas uma avó que ele nunca conheceu. Aquilo mexeu comigo. Seria justo privar Owen de conhecer a avó, sendo que ela aparentemente tinha mudado só por causa do que ela fez antes dele nascer? Ao mesmo tempo, como eu podia arriscar expor meu filho a alguém que tinha demonstrado comportamento tão instável? Era uma linha tênue entre proteção e punição, e eu não sabia de que lado estava. Conversei com Ashley de novo, mais seriamente dessa vez. Ela ainda era contra, firmemente. Disse que não confiava na minha mãe, que tinha medo do que ela poderia fazer ou dizer para Owen. Mas ela também admitiu que estava cansada. Cansada de vigilância constante, cansada de medo, cansada de carregar raiva. Ela disse que se eu decidisse permitir contato supervisionado extremamente controlado, ela não ia se opor, mas que não participaria. Ela não conseguia estar na mesma sala que minha mãe ainda. Decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Liguei para minha mãe e pedi para conversarmos. Meu pai atendeu surpreso e passou para ela. Quando ela atendeu, sua voz estava trêmula. Marquei um café num lugar público, neutro. Ela concordou imediatamente, agradecendo pela oportunidade. Edite 1. Sobre meu pai. Ele se recuperou bem depois da cirurgia. Teve que mudar a alimentação, fazer exercícios leves, tomar vários remédios, mas está vivo e bem. O médico disse que foi sorte ele ter chegado ao hospital rápido. Edit 2. Sim, foi muito difícil ver minha mãe chorando e saber que ela estava sofrendo. Por mais que ela tenha feito coisas terríveis, ela ainda é minha mãe.
É complicado quando você tem raiva de alguém, mas também ama essa pessoa. Edit 3. Ashley foi incrível durante todo esse processo. Ela poderia ter feito um ultimato, mas entendeu que era sobre meu pai inicialmente, e depois sobre o que era melhor para Owen. Mesmo discordando, ela me apoiou. Edit 4. Muita gente nos comentários dizendo que estou cedendo rápido demais. Foram 4 anos, não foram semanas. E mesmo assim, ainda estava relutante e estabelecendo limites rígidos. Atualização final. O café foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Minha mãe chegou pontualmente, vestida simples, sem maquiagem exagerada, parecendo nervosa. A gente pediu os cafés e ficou em silêncio por um momento. Então comecei a falar. Disse que Owen estava fazendo perguntas sobre ela, que meu pai tinha um relacionamento com ele agora, e que eu estava apenas considerando, permitir algum tipo de contato mínimo sob condições muito estritas. Antes que ela pudesse ficar empolgada, deixei claro as regras. Primeiro, ela continuaria na terapia indefinidamente. Segundo, qualquer contato seria na minha casa com minha supervisão constante. Terceiro, ao menor sinal de comportamento inadequado, paranoia ou qualquer menção aos malditos sonhos proféticos, o contato seria cortado permanentemente. Quarto, ela nunca poderia falar mal de Ashley para Owen, nunca poderia tentar manipulá-lo contra nós, e precisaria respeitar completamente nossas regras de criação. Quinto, Owen nunca ficaria sozinho com ela, nem por um segundo. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminei, ela concordou com tudo sem hesitação. Disse que aceitava qualquer condição, que estava grata pela oportunidade e que nunca ia desperdiçar essa chance. Perguntei diretamente. Você ainda acredita que seus sonhos são profecias? Você ainda acha que Ashley me traiu com meu irmão? Ela respirou fundo e disse que não, que a terapia tinha ajudado ela a entender que eram apenas ansiedades e medos se manifestando como sonhos, e que ela tinha projetado suas próprias inseguranças em Ashley de forma cruel e injusta. Não era perfeito. Parte de mim ainda duvidava se ela realmente acreditava nisso ou se estava apenas dizendo o que eu queria ouvir, mas pela primeira vez, vi sinceridade nos olhos dela. Disse que ia pensar sobre como e quando organizar um primeiro encontro. Ela agradeceu repetidamente, prometeu não me decepcionar e foi embora. Levei 2 semanas para contar para Owen que ele tinha outra avó e que ela queria conhecê-lo. Owen ficou empolgado e curioso. Perguntou por que nunca tinha visto ela antes. Inventei algo sobre ela morando longe e tendo problemas de saúde, que agora estava melhor. Não ia colocar o peso da verdade em uma criança de 5 anos. O primeiro encontro foi marcado para um domingo de tarde em casa. Ashley decidiu que ia ficar, não porque estava confortável, mas porque não ia deixar minha mãe sozinha com Owen mesmo eu estando lá. Preparei Owen dizendo que a vovó estava muito ansiosa para conhecê-lo, mas que se ele ficasse desconfortável a qualquer momento, era só me avisar. Quando a campainha tocou, meu coração acelerou. Abri a porta e lá estava minha mãe, com meu pai ao lado para apoio moral. Ela tinha trazido um presente, um quebra-cabeça que era apropriado para a idade de Owen. Inteligente, algo que eles pudessem fazer juntos, mas que não parecia suborno exagerado. Owen ficou tímido no começo, se escondendo atrás das minhas pernas. Minha mãe se abaixou na altura dele e se apresentou com voz suave. Oi, Owen, eu sou sua vovó. É muito bom finalmente conhecer você. Owen olhou para mim, eu acenei que estava tudo bem, e ele disse um oi baixinho. Ashley estava na sala, tensa, observando cada movimento. Minha mãe olhou para Ashley e disse, obrigada por permitir isso. Ashley apenas acenou com a cabeça, sem sorrir. As 2 primeiras horas foram estranhas, mas pacíficas. Minha mãe brincou com Owen, montaram o quebra-cabeça juntos, ela fez perguntas apropriadas sobre escola e amigos. Ela não foi efusiva demais, não tentou forçar afeto, respeitou quando Owen precisou de espaço. Meu pai ajudou a quebrar o gelo, já que Owen já conhecia ele. Foi tenso, mas funcional. Quando eles foram embora, minha mãe agradeceu de novo, não tentou abraçar ninguém, e prometeu não abusar da confiança. Owen disse que tinha gostado da vovó nova e perguntou quando ela ia voltar. Ashley suspirou, aliviada que tinha acabado, mas também visivelmente drenada da experiência. Ela disse que precisava de um tempo antes de fazer isso de novo. Os encontros se tornaram mensais, sempre em casa, sempre supervisionados, sempre com limites claros. Minha mãe nunca ultrapassou. Ela trazia presentes modestos, brincava com Owen, perguntava sobre a vida dele e ia embora quando o tempo acabava. Nunca pediu para levá-lo a algum lugar, nunca sugeriu que ele fosse na casa dela, nunca questionou nossas regras. Com o passar dos meses, até Ashley começou a relaxar um pouco. Mas nem tudo era perfeito. Os parentes que tinham ficado do lado dela anos atrás agora queriam reconciliação também. Minha tia, que tinha me xingado por telefone anos atrás, de repente queria ver Owen. Minha prima, que tinha dito que eu era cruel, enviou mensagem querendo marcar um encontro.
Eu tinha raiva deles ainda. Minha mãe podia estar se redimindo, mas eles nunca tinham me pedido desculpas, nunca tinham reconhecido que estavam errados. Deixei claro para minha mãe que o fato de ela poder ver Owen não significava que o resto da família tinha passe livre. Ela entendeu e não insistiu. Alguns parentes ficaram ofendidos, dizendo que eu estava sendo rancoroso. Bloqueei eles de novo. Eu tinha aprendido que perdão não era obrigatório e reconciliação tinha que ser merecida, não exigida. Quando Owen fez 6 anos, tivemos uma festa de aniversário maior. Convidamos amigos dele da escola, os pais de Ashley, e pela primeira vez meus pais foram convidados também. Foi significativo. Minha mãe chorou quando recebeu o convite. Na festa, ela ajudou com a organização, trouxe o bolo que eu tinha pedido e ficou no papel de avó normal. Ninguém que não conhecesse a história poderia adivinhar o trauma e drama que tinha acontecido. Mas houve um momento de tensão. Uma mãe de um amiguinho de Owen comentou casualmente: "Ai, que bom que sua sogra pode ajudar, né?" Falando para Ashley sobre minha mãe. Ashley ficou pálida, deu uma desculpa e saiu. Encontrei ela no banheiro, respirando fundo, tentando não ter um ataque de pânico. Era um lembrete de que o trauma não some simplesmente porque o tempo passa ou porque alguém muda. 6 meses depois, quase 1 ano desde o primeiro encontro, minha mãe pediu algo que eu sabia que viria eventualmente. Ela queria ter visitas sem supervisão, poder levar Owen para um sorvete ou ao parque. Disse que entendia a hesitação, mas que achava que tinha provado que mudou. Meu pai apoiou, dizendo que ela tinha sido exemplar em toda a interação com Owen. Conversei longamente com Ashley. Ela disse que ainda não confiava completamente na minha mãe, mas que reconhecia que não tinha havido nenhum incidente em 1 ano. Decidimos fazer um teste. Minha mãe poderia levar Owen para tomar sorvete na sorveteria a 3 quadras de casa, por exatamente 1 hora. Eu instalei um aplicativo de rastreamento no celular dele, ele tinha ganhado um simples para emergências, e disse para ele me ligar se algo parecesse estranho. Aquela hora foi uma das mais longas da minha vida. Fiquei olhando o rastreamento compulsivamente. Ashley estava andando pela casa, nervosa. Quando eles voltaram, exatamente 58 minutos depois, Owen estava feliz, lambe-lambedo de sorvete. Minha mãe entregou ele, agradeceu pela confiança e foi embora. Owen disse que tinha sido divertido, que a vovó tinha contado histórias engraçadas da quando eu era criança e que ele queria ir de novo. Os passeios se tornaram regulares, mas sempre curtos e sempre com rastreamento. Levou mais 6 meses até eu permitir que Owen fosse na casa dos meus pais. Mesmo assim, eu e Ashley passávamos para pegar ele depois de 2 horas. Minha mãe tinha mantido a casa normal, sem o santuário perturbador. Era só uma casa de avós com algumas fotos de Owen misturadas com as fotos da família. Hoje, 2 anos depois daquele primeiro encontro, as coisas estão estáveis. Não são perfeitas. Ashley ainda fica tensa perto da minha mãe, e provavelmente sempre ficará. Minha mãe ainda está em terapia e provavelmente sempre estará. Eu ainda tenho vigilância sobre as interações, não é natural e espontâneo como com os pais de Ashley. Mas Owen tem 2 avós que ele ama, e isso é mais do que eu pensei que seria possível há alguns anos atrás. Mas a pergunta que todo mundo faz é: você perdoou sua mãe? Honestamente? Não totalmente. Talvez nunca perdoe completamente. O que ela fez com Ashley naquela noite foi imperdoável. O trauma que causou, os anos perdidos, a família destruída, nada disso pode ser apagado. Mas eu aceito que ela mudou, que está tentando, e que Owen merece ter uma avó se ela pode ser saudável para ele. Ashley nunca vai perdoar. Ela é educada com minha mãe por causa de Owen e por mim, mas o relacionamento delas nunca vai ser caloroso. Minha mãe sabe disso e não tenta forçar. Ela pede desculpas para Ashley pelo menos uma vez por ano, e Ashley apenas aceita sem dizer que perdoa. É uma coexistência tensa, mas funcional. Quanto aos parentes que ficaram do lado da minha mãe, cortei contato permanentemente com a maioria. Alguns eventualmente se desculparam de verdade, reconhecendo que tinham errado, e com esses eu restabeleci contato superficial, mas nunca vai ser como antes. Aprendi que família não é apenas sangue, é quem fica ao seu lado quando as coisas ficam difíceis. Meus verdadeiros amigos, os pais de Ashley, minha irmã mais nova, meu irmão mais velho, essas pessoas provaram ser minha verdadeira família. Meu irmão mais velho e eu reconstruímos nosso relacionamento completamente. Ele se desculpou inúmeras vezes por não ter me defendido melhor, e eu eventualmente aceitei. Ele nunca acreditou nas acusações da minha mãe, mas foi covarde em não se posicionar mais firmemente. Hoje nossos filhos brincam juntos, e ele é um tio incrível para Owen. Aprendemos que é possível reconstruir pontes que foram queimadas, mas leva tempo e esforço de ambos os lados. Meu outro irmão, o que ficou do lado da minha mãe até o fim, eventualmente se desculpou também, mas de forma menos sincera. Ele disse que só estava apoiando a mãe e que não sabia que era tão sério. Como se expulsar uma grávida de 7 meses no meio da madrugada não fosse obviamente sério. Mantemos um relacionamento distante e superficial. Ele vê Owen em reuniões familiares grandes,
Mas não temos proximidade real. Minha irmã mais nova se tornou uma das minhas pessoas favoritas. Ela ficou do meu lado desde o começo, mesmo sendo teenager na época e morando com meus pais. Ela enfrentou nossa mãe múltiplas vezes, mudou de casa aos 19 anos porque não aguentava mais o ambiente tóxico, e sempre foi Team Ashley. Hoje ela é madrinha de Owen e uma tia presente. Ela também tem um relacionamento complicado com nossa mãe, mas melhor que o meu. Ela conseguiu perdoar mais facilmente, talvez porque não foi diretamente atacada como Ashley foi. Quanto à minha mãe, ela realmente parece ter mudado. Ela nunca mais mencionou sonhos proféticos. Ela toma medicação religiosamente e vai na terapia semanalmente. Ela trata a Ashley com respeito, mesmo sabendo que nunca terão uma relação próxima. Ela respeita todos os limites que estabelecemos. Mas eu sempre tenho aquela voz no fundo da cabeça perguntando: e se ela parar de tomar os remédios? E se ela tiver uma recaída? E se ela voltar a ter delírios? Por isso a vigilância nunca vai embora completamente. Owen hoje tem 7 anos e é uma criança feliz e bem ajustada. Ele não sabe da história completa do que aconteceu antes dele nascer e não vai saber por muitos anos ainda. Para ele, a vovó é só uma pessoa que ele conheceu mais tarde na vida, como alguns amiguinhos dele que têm avós que moram longe. Ele não carrega o trauma que eu e Ashley carregamos, e isso é a coisa mais importante. Ashley está melhor, mas ainda faz terapia. Ela desenvolveu TPT daquela noite, e certos gatilhos ainda afetam ela. Barulhos altos de madrugada, portas batendo, pessoas gritando. Essas coisas podem causar flashbacks. Ela é uma mãe incrível e uma esposa maravilhosa, e lutou muito para se curar. Ver ela interagir educadamente com minha mãe em aniversários de Owen é um testemunho da força dela, porque eu sei o quanto custa para ela estar na mesma sala. Meu pai se tornou o avô que sempre deveria ter sido. O infarto foi um despertar para ele. Ele se divorciou da passividade e começou a tomar posições. Ele defendeu Ashley várias vezes para parentes que ainda faziam comentários. Ele se desculpou publicamente em um jantar de família na frente de todos, pelo papel dele naquele drama. Foi constrangedor, mas necessário. Ele e Owen têm uma relação linda, e ver meu pai finalmente agir com a espinha dorsal que sempre deveria ter tido é gratificante. Se eu pudesse voltar no tempo, faria muita coisa diferente. Nunca teria morado com minha mãe, mesmo temporariamente. Teria feito boletim de ocorrência da primeira vez que ela apareceu sem ser convidada. Teria buscado ordem de restrição imediatamente. Teria cortado contato com qualquer parente que defendesse o comportamento dela. Mas não posso voltar no tempo. Só posso aprender com os erros e seguir em frente. A lição que aprendi é que relacionamentos familiares são complexos e não existem respostas fáceis. Todo mundo nos comentários tem opiniões fortes. Alguns acham que dei uma chance rápido demais, outros acham que deveria ter perdoado antes. Mas ninguém está vivendo a minha vida. Ninguém mais tem que lidar com as consequências das minhas decisões. Fiz o melhor que pude com as informações e emoções que tinha em cada momento. Outra coisa que aprendi é que mudança real é possível, mas rara e exige trabalho constante. Minha mãe não acordou um dia curada. Ela teve que admitir que tinha problemas sérios, buscar ajuda profissional, tomar medicação que provavelmente vai tomar pelo resto da vida e fazer terapia consistentemente. E mesmo com tudo isso, ela não voltou a ser como era antes daquela noite. Ela é uma versão diferente de si mesma, mais consciente, mais controlada, mas também mais frágil. O relacionamento nunca vai ser o que era, e tudo bem. Às vezes, reconstruir significa criar algo novo, não restaurar o que foi quebrado. Aprendi também sobre o perdão. Perdão não significa esquecer. Não significa que está tudo bem. Não significa que você tem que ter o relacionamento que tinha antes. Perdão pode ser simplesmente soltar a raiva que está te consumindo, não pela pessoa que te machucou, mas por você mesmo. Eu não perdoei minha mãe completamente, mas soltei a raiva que estava me corroendo por dentro. Fiz isso por mim, não por ela. E sobre a Ashley. Ela é a heroína não reconhecida dessa história toda. Ela foi atacada, traumatizada e vilipendiada por uma família que deveria tê-la acolhido. Ela estava grávida e vulnerável, e foi tratada da pior maneira possível. E mesmo assim, ela teve a força de reconstruir a vida, ser mãe incrível, e eventualmente permitir algum grau de contato entre Owen e minha família. Ela poderia ter dado um ultimato, poderia ter me forçado a escolher. Mas ela entendeu que a situação era complexa e me apoiou, mesmo quando discordava. Não tenho palavras para descrever o quanto admiro a força dela. Hoje, quando olho para trás, vejo uma saga de 4 anos que quase destruiu minha família, mas eventualmente nos fortaleceu de formas inesperadas. Ashley e eu temos um casamento mais forte porque sobrevivemos juntos ao pior. Owen tem uma família que luta por ele. Eu aprendi a estabelecer limites e priorizá-los acima da aprovação de outros. Minha mãe aprendeu que ações têm consequências e que confiança, uma vez quebrada, leva anos para ser reconstruída, se é que pode ser. Não é um final feliz de conto de fadas onde todo mundo se reconcilia e vive feliz para sempre.
É um final realista, onde pessoas imperfeitas fazem o melhor que podem, onde o perdão é complicado, onde relacionamentos são reconstruídos lentamente, com limites firmes, e onde algumas feridas nunca curam completamente, mas você aprende a viver com as cicatrizes. Se você está passando por algo similar, meu conselho é: proteja sua família nuclear acima de tudo. Estabeleça limites e mantenha-os mesmo quando é difícil. Não deixe ninguém te fazer sentir culpado por proteger as pessoas que você ama. Busque terapia porque trauma não tratado só piora. Documente tudo porque nunca sabe quando vai precisar. E lembre-se que você não precisa perdoar ninguém até estar pronto, se é que algum dia estará. Perdão não é obrigatório para seguir em frente. E se você é a pessoa que causou o dano, como minha mãe foi, a mudança real requer humildade, admissão completa de culpa sem desculpas, ajuda profissional e anos de comportamento consistente provando que você mudou. E mesmo fazendo tudo isso, a pessoa machucada não te deve perdão. Tudo que você pode fazer é mudar genuinamente e aceitar qualquer migalha de relacionamento que eles estejam dispostos a te dar, se estiverem dispostos a dar alguma. Quanto a mim e minha família, estamos bem, não perfeitamente, mas bem. Owen está crescendo feliz. Ashley está curando. Eu estou aprendendo a equilibrar lealdade ao passado com esperança no futuro. E minha mãe está provando dia após dia que mudança é possível. É tudo o que posso pedir. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.